Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Que nos abençoe o Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. É com alegria que recebemos na tarde de hoje, na nossa Casa dos Humildes virtual, essa casa de oração e de trabalho, o nosso irmão Leonardo Arruda, que é do Centro Espírita Luz e Caridade, localizado na cidade de Limeira, São Paulo, que falará sobre o tema Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo. Façamos então, meus irmãos, a prece de início de nosso aprendizado. Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez estamos agradecidos, Senhor, por esse momento que Tu colocas em nossas vidas, momento esse de aprendizado. Obrigado, Senhor, por estarmos reencarnados e termos essa oportunidade. Pedimos que ilumine nosso Mestre Jesus, Pai Celestial, para que nosso Mestre Jesus ilumine o nosso amorável benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Que o amorável benfeitor possa derramar sobre nós a vossa luz e nós tenhamos ouvido de ouvir para os ensinamentos que virão a seguir. E possa intuir também o nosso irmão Leonardo, junto com seus emissários, para o tema na tarde de hoje. Obrigado, Senhor, e nós temos a convicção que Tu estás sempre a intuir nossos guias e nossos protetores, para que eles sempre nos situem, nos localizem e nos direcionem para o bom caminho. Obrigado, Senhor, por tudo e que Teu nome seja louvado hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Passamos a palavra ao nosso irmão Leonardo Arruda. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a você, Ricardo, Luna, o Bruno, que estendeu o convite, e confesso que o tema foi encomendado, viu? Me pediram esse tema, né? Quando me pediram, eu falei, meu Deus, vou falar de personalidades do Espiritismo, né? E como que fez bem para mim e como que vai fazer bem a todos nós olhar um pouco pela essa história, né? Eu que tenho um grande carinho por Bezerra, que vocês levam, né, junto com vocês, até pelo nome, mas olhar por outros benfeitores me fez muito bem. Então, agradeço imensamente a todos, né, a vocês, a quem está nos assistindo e quem vai nos assistir. Inclusive, ó, tem até um bezerrinha que eu ganhei aqui, ó, né? Então, obrigado pelo convite, viu? Bom, tá, posso começar? Posso tocar daqui? Tá ótimo, então. Pode. Bom, vamos lá. Como eu disse a vocês, foi um tema pedido, né, para que eu pudesse falar de Caibar, um nome tão pouco falado dentro do movimento espírita. Bezerra leva um pouquinho mais, né, um pouco mais conhecido, mas Caibar nem tanto. E quando eu me peguei a estudar e a pesquisar sobre esse que foi tão importante, né, que leva inclusive o nome do bandeirante, ou seja, aquele que abriu, que desbravou, né, que de fato abriu caminhos, o precursor aí, não foi o único sozinho, mas foi uma grande representação e importância para que a doutrina chegasse aos dias de hoje. Então, quando nós olhamos para quando o Chico esteve conosco na doutrina espírita no dia de hoje, nós temos que lembrar e levar nosso pensamento para trás. Quem é que trouxe esse caminho? Quem é que foi um dos pioneiros aí nesse movimento no Brasil? Porque na França, Kardec, mas depois do desencarne de Kardec, como que vem e chega ao Brasil e como que continua até os dias de hoje, né? E Caibar, ele foi um dos iniciadores aí da divulgação espírita no Brasil. Teve uma grande importância na história do movimento espírita, do espiritismo, mas olhando muito mais pela vida dele. Porque às vezes nós temos costume de olhar por todas as situações que acontecem, mas não pela vida, não pelas dificuldades, não pelas lutas enfrentadas, pelos percalços, porque nós pensamos que esses benfeitores, eles já vêm preparados, né? Como se nós estivéssemos muito distantes da capacidade de realizar o que eles realizaram. Fato é que nós não estamos,
E por isso que me encantei ainda mais quando fui buscar a fundo, estudar a fundo sobre a história de Caibar, não no aspecto de colocar ele como um ícone do espiritismo, e até poderia ser, mas por olhar ele como sendo um homem, não como um mito intangível, como sendo alguém que podemos nos espelhar, como sendo o homem de bem verdadeiramente que nós encontramos lá no Evangelho. E o homem de bem não é aquele que vem preparado, isento dos erros. E nós vamos falar sobre isso. Nós não vamos falar somente das coisas belas, vamos falar dos tropeços também, mas da transformação como ser. Porque é aí que nós vamos trazer o valor verdadeiramente à obra desse grande irmão, do bandeirante, né, do espiritismo no Brasil. E quando comecei, então, a me aprofundar na pesquisa, eu mergulhei mesmo nesse cenário, né? Mergulhei mesmo nesse mundo de Caibar. Já conhecia, mas muito superficialmente, confesso. Agora, né, imaginava saber, mas não sabia muito. E muitas informações. Então, eu comecei a compilar essas informações, comparar essas informações que vinham de diversas fontes, até que eu, sem querer, vamos dizer assim, né, encontrei um livro que chama O Bandeirante do Espiritismo, que falava justamente da vida de Caibar. Então, ele me serviu como referência a tudo aquilo que eu tinha buscado e pesquisado, e ele ganha um certo peso, porque ele foi editado pela própria editora O Clarim, que nós vamos falar no decorrer da nossa fala de hoje, que foi criada pelo próprio Caibar. Esse livro, então, ele vem através da biografia de Wilson Garcia e de Carvalho Monteiro. Então, ele que me serviu de norte aí, para nós iniciarmos a nossa fala. Mas, bem, antes de iniciar verdadeiramente a história, eu não quis separar por acontecimentos. Eu vim separando por idade de Caibar. Então, nós vamos falar da idade dele. Nós não vamos falar em que ano que era, exceto o seu nascimento, né? Nós vamos falar quantos anos ele tinha. Porque a ideia é nós colocarmos nós naquela idade. Quando falarmos em 7 anos, o que nós fazíamos em 7? Né? Quando falávamos em 17, o que nós pensávamos e fazíamos com 17? Porque não é uma live biográfica, doutrinária, histórica, é tudo junto. É buscar a nossa tão almejada reforma íntima no espelho com aquele que tão bem fez essa reforma. Porque, como eu falei no começo, nós não vamos falar apenas das coisas belas. É lógico que no final da live a coisa começa a ficar melhor, porque a transformação acaba ganhando um vulto diferente, né? Mas como nós temos tempo meio restrito, então nós vamos ter que acelerar um pouquinho, né? Vamos lá, então. Caibar traz o nome de Caibar de Souza Schutel. Nasceu em 22 de setembro de 1868. Aonde Caibar nasceu? No Rio de Janeiro, né? A cidade natal é o Rio de Janeiro. Tem como pai Antero Schutel, que era um comerciante de móveis bem-sucedido, que tinha um sucesso, que frequentava a alta sociedade, embora não fosse da alta sociedade, mas gostava de viver uma vida bem intensa. Então, nós já percebemos aí que Caibar não traz o desejo do bem, né, o caminho do bem, pelos reflexos do pai. O pai, logo na sequência, vai se perder, então, perder todo o seu dinheiro com os vícios, com os jogos. Então, Caibar não poderia se espelhar muito nele, não é? E a mãe de Caibar, Dona Rita, que tinha uma vida muito monótona, que não gostava dessas coisas da sociedade, mas que preenchia a sua vida justamente com a religião católica naquela época, que o domínio maior era do catolicismo. Então, vejamos nós que Schutel vem do catolicismo. Mas a Dona Rita aguardava todas as noites o marido chegar da alta sociedade, né, das festas, do vício, porque ela o amava muito.
Então, Caibar via na mãe um exemplo de amor. E aos 7 anos, então, ora vamos falar Caibar, ora vamos falar Schutel, tá bom? Aos 7 anos, ele pede para a mãe para que ele pudesse ser batizado na Igreja Católica. Então, ele é batizado aos 7 anos, ao seu próprio pedido, ao seu próprio desejo. Quando ele completou seus 9 anos, seu pai, com 33, tomava banho, quando ouviram um grito, e quando chegaram no banheiro, o pai havia caído, e o pai ali havia morrido, desencarnado, seguido para a pátria espiritual. Então, Caibar perde o pai com 9 anos. Difícil, né? Uma criança nova perder o pai com 9 anos. 6 meses depois da morte do pai, a sua mãe é quem vai embora. É sua mãe que desencarna. E ele passa, então, a viver com o avô. Mas tem um episódio interessante quando nós olhamos no desencarne da mãe, que ao perceber que a própria mãe, percebendo que já iria partir para o plano espiritual, chama Caibar, ainda pequeno, né, 9 anos, do lado da cama, ela estava doente, e pede para que ele fosse se aprontar, para que ele ficasse pronto, né, bem vestido. Ele vai todo feliz, se arruma, se troca e volta. E a mãe diz que a maneira como ele se encontrava, alinhado com a roupa de marinheiro, né, marinheiro, era a maneira como ela queria que ele se tornasse pela vida toda. Limpo, né, limpinho, alinhado. E é essa fisionomia que nós encontramos em Schutel. Quando nós vamos vê-lo sempre de terno, alinhado, muitas vezes com o chapéu, a barba bem feita, né? Então, nós percebemos que desse pedido, Caibar leva para o resto da vida. Sempre elegante, sempre tendo uma boa postura, e talvez isso tenha feito toda a diferença naquela época. A mãe, sem saber, coloca ele, então, na postura ideal que ele deveria levar por toda a vida. Mas ele vai, então, morar com os avós. Tinha alguns irmãos, os irmãos também vai, e junto com o avô morava uma outra irmã de criação também. E o avô entendia a importância do estudo, a importância do colégio, e matriculou-o, então, numa escola, num colégio, para que ele pudesse estudar. Mas ao chegar no segundo colegial, no segundo ano daquela época, né, Caibar decide que ele sairia da escola, porque a escola não era para ele não, o que ele queria mesmo era trabalhar. E ele vai, então, se pedir emprego, né, iniciar a sua carreira profissional, digamos assim, numa farmácia. E ali na farmácia ele vai aprender, então, a manipular os xaropes, as essências, as poções. Ele se torna um belo prático de farmácia. Era esse o nome da época, né? Prático porque pegava a prática ali do balcão, da manipulação, de interpretar, de ler as receitas, de fazer os remédios. Imaginamos lá atrás como que isso não era difícil, mas como isso era importante também. E ele tinha uma facilidade muito grande. E por essa facilidade ele se tornou um dos melhores. Ele, desde pequeno, trabalhando na farmácia, trabalhava em outra farmácia também, e ainda nas horas vagas, ele aproveitava para ajudar num restaurante, ali como cozinheiro, como auxiliar, para tirar um dinheiro extra, né? Mas por quê? Porque ele também trazia referência do pai. Era ligado aos prazeres da vida, às paixões mundanas. Então, é importante nós destacarmos isso para entendermos a transformação. Senão, nós vamos pensar sempre assim, veio preparado, né? Por isso conseguiu fazer tudo que fez. Mas como comia muito pouco e levava uma vida muito desregrada, na juventude ainda, né? Com 17 anos, ele começou a se debilitar um pouco das funções pulmonares. E resolveu, então, ir no médico para poder fazer o exame, se consultar e ver o que estava acontecendo. Só que a notícia não foi tão boa.
Quando ele chegou no médico, o médico examinou, imaginamos naquela época, né? Como que devia ser escasso os recursos ali dos exames. Então o médico examina e diz que a situação, que a saúde dele era precária, que provavelmente se ele ficasse no Rio, ele passaria a desenvolver nele a tuberculose. E naquela época a tuberculose não tinha cura, né? Era fatal. E tinha duas escolhas. Ou ele ficava e morria, ou ele iria para outro lugar para tentar se reabilitar. Ele não pensou duas vezes. Passou na farmácia que trabalhava, acertou suas contas, pegou o dinheiro que lhe devia, foi à casa do avô, despediu-se de todos e seguiu para a estação rodoviária. Parece sim um filme, né? Olhando dessa mesma forma. Chega na estação rodoviária, para onde Schutel vai? Ele não tinha ideia aonde seria o seu destino, mas ele sabia que não queria morrer, que ele não estava pronto ainda para o desencarne, mas naquela época falava-se morrer ainda, né? Porque a doutrina espírita estava muito distante. Ele olha numa placa, então, na estação ferroviária, né? E na última linha estava escrito Araraquara. E seria para lá que ele iria trocar a capital atual do país, Rio de Janeiro, naquela época, com grande influência francesa, para uma cidadezinha do interior, pequena ainda a se desenvolver. E foi isso que ele fez. Saiu do Rio de Janeiro, pegou um trem e desceu em Araraquara. Chegando em Araraquara, a primeira coisa que ele foi fazer é procurar um trabalho. Aonde ele foi? Na primeira farmácia que ele encontrou. A farmácia Moura, com 22 anos. Né? Com 22 anos, então, ele vai, explica para o dono da farmácia, o seu Moura, a situação dele, mostra as suas habilidades como prático de farmácia, e ele é contratado naquele mesmo dia. E a partir dali ele continua a trabalhar naquela farmácia por pelo menos 2 anos. Mas 2 anos se passavam, agora com 24 anos. O dono da farmácia vai e chama a atenção de Schutel por alguma coisa errada que ele havia feito, por alguma atitude equivocada. Mas Schutel, muito orgulhoso, olha aí de novo as dificuldades, né, aí no trato, muito orgulhoso, ele não aceita aquela crítica do patrão e se despede. Pede a conta e vai embora. Ainda em Araraquara. Ele começa, então, a entregar mercadorias. Preferiu puxar uma carrocinha, entregando mercadorias, do que engolir aquela bronca que o patrão tinha lhe dado. E nós somos assim também, não somos? Orgulhosos. Como é bom, né, nós olharmos um espírito dessa envergadura que ainda traz tantas vicissitudes, tantas dificuldades, né? Fato é que, livre da farmácia que ele estava antes, ele tem uma breve passagem por Piracicaba, que é muito próximo de Araraquara, e também se emprega lá na farmácia em Piracicaba, mas 1 ano depois ele retorna em Araraquara, onde ele vai comprar um pequeno sítio para cultivar ali as frutas, verduras, vendê-lo, né? E aproveitou também para abrir um comércio de tabacos, que vendia bilhetes de loteria, né? Naquela época era muito comum isso, em Araraquara. Até que chega em Araraquara a febre amarela. E aí ele entende que ele, como prático de farmácia, deveria voltar novamente a trabalhar na farmácia para auxiliar no combate a essa moléstia, né? Então ele abre mão do sítio e do pequeno comércio e volta para auxiliar durante esse momento da febre amarela. Com 26 anos, ele decide que ele sairia de Araraquara e partiria para Matão, aonde ele é tão conhecido. Mas antes de Matão, ele tem uma breve passagem por Itápolis.
E é importante nós pensarmos em Itápolis, estado de São Paulo, né? Porque nós vamos falar depois de uma passagem que aconteceu em Itápolis. Mas como nós estamos no sentido cronológico, né, da sua idade, então nós vamos deixar um pouquinho para frente. Então, ele deixa Araraquara e segue para Itápolis e Matão. Chegando em Matão, com 27 anos, então às vezes nós vamos pensar, com quantos anos Caibar chegou em Matão, né? Caibar chega com 27 anos no pequeno povoado de Matão. Era povoado do Senhor Bom Jesus, os Palmares de Matão. Por que será que tinha esse nome, né? Porque lá era um pequeno vilarejo, lugar de roça, com mato alto, mato grosso, e ele resolve ali, com poucas casas, poucos moradores, poucos habitantes, estabelecer-se com uma farmácia, agora dele. Então ele abriria uma farmácia nesse povoado, que iria se transformar em Matão, porque ainda dependia de Araraquara, dependia exclusivamente de Araraquara. Mas se nós pensarmos em distância, hoje de carro, Araraquara e Matão é aproximadamente 20 minutos. Imagina naquela época, né? E ele fazia muitas vezes esse trajeto a cavalo. Se de carro 20 minutos, imaginemos de cavalo, né? De burrico como ele ia. E foi justamente em Matão que ele se desenvolveu e veio a abraçar o espiritismo. Mas uma curiosidade que o próprio Schutel falava é que ele havia chegado na querida Matão numa sexta-feira, 13 do ano bissexto. Então, se de fato superstições valessem de alguma coisa, com toda certeza ele não teria conseguido ser nada ou fazer nada. Então, já começa por aí a nós pensarmos que as superstições que nós estamos acostumados a vivenciar as pessoas, a falar, não tem nada a ver, né? Então, Schutel já tinha essa percepção naquela época, né? Que as superstições não valeriam de nada. Sexta-feira, 13 de um ano bissexto, né? Olha só. E como nós falamos, Schutel frequentava muito, né, Araraquara, porque tudo dependia dessa cidade. Então, fazia sol, fazia chuva, ele recortava horas e horas entre Mata Virgem ainda, porque não tinha estrada, não tinha nada. Matão não era desenvolvido, não tinha estrada para percorrer, né? Mas como ele se fixou como um farmacêutico em Matão, ele acaba tendo uma figura um pouco mais do que bem vista, né? Naquela época, médicos era muito difícil, então a figura do farmacêutico era muito bem vista, muito bem representativa. E foi aí, então, olhando para essa cidade, naquele espírito de bandeirante, né, de desbravar mesmo, ele foi um dos primeiros a juntar forças justamente para emancipar o município de Matão de Araraquara, para que Matão pudesse, de fato, se tornar um município. Aos 29 anos, então, eles conseguem fazer essa emancipação e ele se torna o primeiro presidente da Câmara Municipal, porque ainda não existia uma prefeitura, mas ele estava na posição que se diria como o prefeito. E é importante nós pensarmos aonde ele vai se colocando e nos cargos que ele vai passando, porque nós precisamos olhar na nossa vida e parar de fugir muitas vezes das coisas que batem à nossa porta. Se ele tivesse medo ou receio, ele não teria aceito nada disso que nós vamos falar, mas também não teria realizado nada. Então, muitas vezes, para nós realizarmos, nós precisamos estar em lugares específicos. Veja que com 29 anos, ele faz força e está à frente de um movimento de emancipação da cidade de Matão, do município de Araraquara. E na sequência da emancipação, então, ele se torna o primeiro prefeito da Câmara Municipal, para depois instituir, então, a prefeitura. Mas não tinha um prédio para a prefeitura, não tinha um prédio
né, para a Câmara Municipal? Schutel foi quem comprou de fato esse prédio e doou para a cidade, para que pudesse abrir a primeira prefeitura. Então, quando nós olhamos para ele como prefeito, né, como morador da cidade, ele foi um grande dínamo. Ele produziu uma energia propulsora que serviu de avanço e progresso para o município. Se nós vamos hoje em Matão e percebemos o quanto ela se desenvolveu e como é uma cidade agradável, é justamente por tudo aquilo que Caibar proporcionou lá atrás para que hoje ela pudesse, de fato, progredir. Um outro fato interessante é que Caibar era muito religioso, católico pela mãe. E na cidade, no vilarejo que se tornara a cidade, não tinha nenhuma capela. Não tinha onde eles se encontrarem para rezar, não é? Pois Schutel vai lá e ajuda a construir a primeira capela local. E passa a ter a Capela Bom Jesus de Matão, que até hoje provavelmente deve existir. Eu não pesquisei, mas com certeza deve existir, né? Capela Bom Jesus do Matão. Só que não tinha padre. Como teria uma capela sem padre? Então vai mais uma vez o bandeirante do Espiritismo até Araraquara, pedir para que o padre local de Araraquara pudesse se deslocar pelo menos uma vez por mês, quando desse 2 vezes por mês, para ir até Matão e realizar a missa. E assim começou o padre, então, a se deslocar de Araraquara para Matão para fazer as missas. Como bom católico que era, ele frequentava todas as missas, ele fazia toda vez que alguém morria ali na estrada, ele fazia a honra de lá colocar um crucifixo, todos os costumes da religião, as promessas. Caibar era religioso firme da Igreja Católica, da religião católica, né? Então, percebemos que toda essa força que a doutrina espírita chega no momento certo, mas que antes disso tudo, era preciso que ele tivesse vontade para chegar e realizar o que ele realizou antes de se converter. Então, é interessante pensarmos nisso, porque toda essa história que nós trazemos até aqui, que nós trouxemos até aqui, fala de um homem com um ideal, com uma força, mas caminhando sem o ideal espírita, mas com a vontade de vencer. Isso tudo é antes dele se tornar espírita, enquanto católico. Porque só quando ele chegou aos 35 anos é que, de fato, ele se converteu em espírita. Ele começou, então, a constantemente sonhar com os pais. Sonhos, né? Durante muito tempo, no sono físico, né? Quando ele deitava, ele sonhava com os pais. E começou de forma muito tímida, mas começou a aumentar a frequência. Começou a ser com maior frequência que ele sonhava. E ele acabou indo falar com o padre. Resolveu se consultar com o padre. E o padre advertiu que era melhor ele não mexer com essas coisas. Olha lá. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar do espiritismo? Ah, não vou mexer com essas coisas, não. Tá lá, o padre falava para ele, olha, é bom você não mexer com essas coisas, não. Você vai acabar ficando louco, hein? Esse negócio de falar com quem já morreu, isso aí é coisa de outro mundo, isso é de maluco. Não brinca com essas coisas, não. Mas o fato é que cada vez mais os sonhos aumentavam. E aí Caibar vai até a igreja, e aí talvez a mediunidade já estivesse iniciando o processo de desenvolvimento também, e ele fala para o padre, padre, enquanto eles estavam aparecendo, tudo bem, mas agora eles estão me dando conselhos. O que eu faço, né? E o bom padre disse, olha, se o negócio está desse jeito, é bom nós fazermos diversas missas, acender velas, né? E quem sabe assim a gente consegue afastar esses espíritos
e encaminhá-los para a luz, como se os pais dele não estivessem na luz, né? E assim foi feito por diversas vezes, e assim é feito até hoje, ainda pela ignorância de diversas religiões. Fato é que nada adiantou. Um dia, já cansado disso, de tantas missas, né, de tantas velas, ele vai dividir com o seu amigo, lá de Itápolis, sobre o que estava acontecendo. E o amigo dele vai dizer, olha, eu conheço duas pessoas que faziam essas coisas de reuniões espirituais. E passou o contato para Schutel. Schutel foi até eles e falou, olha, vocês conversam, costumam mexer com isso? E o termo está lá sim, porque foi assim que Schutel falou, olha, você costuma mexer com isso? Com esses negócios de espírito? Ele falou, olha, nós fazíamos, mas nós paramos. Schutel insistiu tanto, mas tanto, que eles resolveram iniciar de novo, uma vez por semana, as reuniões espirituais. Foi um começo, a mediunidade na época, ainda, isso sem entender nada de doutrina espírita, de base, né, de obras básicas, nada. Tudo isso foi através da mediunidade de um desses rapazes, ainda pela tipologia, que era batidas. Então, ainda era naquela mesa com 3 pés, onde uma batida era o A, 2 batidas o B, 3 batidas era C. Imagina a dificuldade que não era esse tipo de comunicação, né? Depois, Schutel, então, se aprofundou e aí sim desenvolveram outras mediunidades e facilitaram a comunicação. Mas o fato é que todas as reuniões que eles faziam, vinham espíritos pedindo missa, para rezar missa. Então, eles pegavam o nome, marcavam o nome do espírito, ia até a igreja, pagava a igreja para a igreja poder rezar a missa. E começou a ficar pesado. Começou a ficar caro. Então, o Schutel falou, olha, mas acho que esse negócio não está certo, não. Eu vou pesquisar, vou buscar algumas coisas, porque não é possível, alguém morre e vem pedir missa, né? Eu acho que está tendo alguma coisa errada. Foi aí que, de novo, ao conversar com um amigo, o amigo deu para ele, então, a revista O Reformador. Ele leu aquela revista, encheu de esperança e no final da revista tinha como pedir por correio as obras básicas de Kardec, da doutrina espírita. E ele encomendou todas, comprou todas, e quando chegou, ele se fechou um mês para poder estudar toda aquela obra, mas parecia que tudo que ele estava ali lendo não era nada novo, era apenas informações a dirigir, então, a coordenar as informações que trazia dentro dele. Aí, de fato, ele se converteu, então, em espírita, deixou de ser católico e passou a vivenciar a religião espírita. Primeiro porque o Livro dos Espíritos respondeu muitas dúvidas a respeito da sua vida. O Livro dos Médiuns veio tirar da ignorância das religiões e das comunicações e mostrar a maneira correta que ele deveria agir nas reuniões mediúnicas. E o Evangelho segundo o Espiritismo veio mostrar a maneira, o caráter como ele deveria, né? Aprofundar no sentimento, no coração, na caridade. Tanto é que depois ele passa a ser conhecido como o pai dos pobres da cidade de Matão, não é? Na primeira reunião, depois do estudo, o primeiro espírito que veio pedindo prece, ele falou, olha, meu irmão, nós estaremos aqui para te ajudar sempre. Mas esse negócio de prece acabou. Esse negócio de encomendar a prece ou levar para a igreja acabou. Tanto faz a prece do padre como a minha. O que importa é nós colocarmos amor. O que você precisa é de energia. Olha como Caibar tinha absorvido a importância, a doutrina, a importância do estudo, para sabermos como conduzir a vida material e espiritual. E aí ele descobriu, então, que aqueles espíritos que vinham pedir preces, missas, na verdade, era apenas um espírito, pregando uma peça neles, que era um antigo padre que havia desencarnado e que vinha pedir missa para que ele pudesse pagar a missa para a Igreja Católica.
E a partir dali, então, os pedidos pararam e ele, então, continuou com a reunião de esclarecimento, como de fato nós conhecemos hoje, que tem uma grande importância, mas num caráter muito mais moral, né, de renovação, do que propriamente dito nessa questão de rezar a missa, né, que não tinha mais como continuar bancando tudo isso. Mas se nós pensamos que a vida dele foi uma vida calma e tranquila, muito estamos enganados, nos enganamos. Porque Schutel foi testado por diversas vezes, né? Uma certa vez, um padre, então, de uma outra paróquia, de outra cidade, descobriu que ele não era mais católico. E mandou falar a ele, dar um recado, que na próxima vez que aquele padre fosse a Matão, ele iria dar uma surra em Caibar, em Schutel. O Schutel falou, respondeu, retrucou, falou, olha, com o mesmo sentimento que ele vier, eu vou recebê-lo. Se for agressivo, eu vou responder agressivo, e se ele vier tranquilo, serei tranquilo. E o padre veio até Matão 15 dias depois. Fato é que o padre veio armado e na viagem a cavalo, né, de Araraquara até Matão, talvez passou ali em algum buraco e o revólver disparou na própria mão. Então o padre, olha só em que época, hein, pessoal? O padre deu um tiro na própria mão. Chegando em Matão, ele só tinha uma farmácia para fazer curativo. Ele para em frente à farmácia e já desce gritando, Schutel, eu não quero briga, eu só vim fazer um curativo na mão. Schutel já fala pro rapaz que estava do lado, olha, se prepara porque vai ter barulho. E o padre reforça, Schutel, eu vim em paz, eu só quero um curativo. E nós somos assim também nos dias de hoje. Já queremos retrucar. Se alguém fala alguma coisa e nós ficamos sabendo, nós já queremos receber da mesma forma. Falo isso para entendermos quanta transformação Schutel teve nesse tempo. Fato é que ele fez o curativo, ainda tomaram um vinho junto, ele escutou todas as histórias do padre, o padre foi embora. No outro dia voltou, fez o curativo mais uma vez na mão e foi embora para Araraquara. Será que seria aí o início dos bons espíritos já protegendo e já evitando algumas tragédias que poderiam acontecer? Porque naquela época, deixar de ser católico para mexer com essas coisas de espíritos era o fim do mundo, né? E aí ele sentiu, então, a necessidade de começar a explicar o que era a doutrina espírita. E com 36 anos, ele vai abrir o primeiro centro espírita, o Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Ele separa uma sala da sua casa e ali ele inicia os estudos, ali ele inicia a divulgação, o ensinamento, né? Acomodou ali na sua sala, na sua casa, né? Talvez um dos primeiros centros espíritas do interior de São Paulo, do estado de São Paulo como um todo. O curioso é que a todo instante ele tentava envolver os jovens, porque ele entendia a necessidade de continuidade do trabalho. E é um puxão de orelha para nós, né? Porque nós temos que olhar dentro das casas espíritas e tentar trazer os jovens para o trabalho, justamente pensando na continuidade. Porque senão, como será daqui 100 anos, né? Se nós não formos hoje o bandeirante, mesmo que muito menor, né? Como será a doutrina daqui 100 anos? E esse centro existe até hoje, lógico que depois mudou de endereço, porque começou a ter um público muito maior, e ele passa a se chamar Centro Espírita O Clarim, que é tão conhecido aqui no estado de São Paulo, na cidade de Matão, que existe até hoje, Centro Espírita O Clarim, né? E o fato que nessa mudança de pensamento e de religião, ele vai se envolver com diversas polêmicas, né? E muitas delas não terminam em tragédia por muito pouco. Aliás, por muito pouco ou talvez pela ajuda dos amigos espirituais, né?
Schutel, então, começou a toda semana fazer as preleções lá no centro espírita. E o padre local combina, então, de fazer uma procissão onde sairia da igreja, da capela que Schutel mesmo tinha aberto, e pararia em frente ao centro espírita. E lançariam fogo, ateariam fogo ao centro. Mas um subdelegado ficou sabendo disso e correu falar para Schutel: Schutel, não abre o centro hoje, porque se você abrir, eles vão fazer isso, vão colocar fogo. Schutel agradeceu o delegado, mas disse o seguinte ao delegado: olha, a partir de agora você sabe a história, você sabe o que eles pretendem fazer. Se alguma coisa acontecer, você será o responsável. Como autoridade, tome as medidas que tiverem que ser tomadas. Será que nós iríamos para o centro? Será que nós evitaríamos a reunião naquele dia? Com toda certeza, né? E Schutel, de fato, abriu o centro, mas pediu para que as mulheres e as crianças não fossem aquele dia. E combinou com os frequentadores que, se ele desse um sinal, todos deveriam se jogar no chão. Mas ninguém sabia o porquê. Mas foi esse o combinado. A procissão, então, veio, se avançando, fazendo um barulho muito alto. E, por sorte, de novo, ó a sorte aí, que a gente sabe que não existe, estava tão alto o barulho da procissão que, chegando no centro, um vizinho que tinha ali influências políticas, era um advogado e muito temido ali na cidade de Matão, estava com a esposa doente e viu todo aquele barulho incomodando a esposa, sobe em cima do muro e acaba com a conversa do padre, acaba com o barulho e diz que ele não concordava com as coisas que o Schutel falava, mas que o Schutel tinha direito e tinha alvará e licença para estar ali naquela hora. A sua voz foi tão forte que as pessoas que estavam na procissão começaram a ir embora. Ficou só o padre, que ficou envergonhado e foi embora, e nada mais aconteceu, nenhuma tragédia aconteceu. Mas graças ao barulho e ao advogado, nada de mal aconteceu. Schutel, então, continuou lá dentro a sua preleção, a sua fala, foram embora, deu tudo certo, mas ele, no outro dia, tem a reunião de esclarecimento espiritual, né? Ele continuou fazendo. E aí vem a grande lição. Durante a reunião, a sessão mediúnica, Schutel teve uma advertência. Os bons espíritos perguntaram para ele que exemplo de cristão ele queria ser, que não confiou nos bons espíritos e quis confiar a segurança do centro a um revólver e 2 pistolas. Ou seja, ali na tribuna, ele tinha armas, e que se fosse invadido o centro, talvez ele utilizaria. Por isso, então, pediu para que os frequentadores se jogassem no chão para proteger. E os bons espíritos disseram: aonde está a sua fé? Schutel, então, se colocou a chorar e entendeu. No outro dia se desfez de toda a arma e ele entendeu que não era assim que as coisas deveriam ser tratadas. A modificação, né? Ele entendeu que não é ar, ferro e fogo, que deveríamos confiar nos benfeitores, no plano espiritual e nos desígnios do alto, naquilo que nos reserva. Mas Caibar continua terrível, né? E toda manhã ele ia na igreja, ficava do lado de fora, escutava o que o padre falava e corria escrever justamente contrário ao padre, dando entendimento espírita do que ele imaginava ser. E foi aí que ele fundou o primeiro jornal espírita, o Clarim, ainda com 36 anos. Tudo isso passou com 36 anos. Abriu o centro e fundou um jornal. Porque ele entendia a necessidade de rebater aquilo que o padre falava e ele entregava, então, para toda a cidade. Inclusive, o que ele mais gostava era quando tinha finados, porque aí ele ia até o cemitério
e entregava essas mensagens lá no cemitério, combatendo os ideais católicos. E não eram poucos, não. Chegaram a ser 10.000 exemplares em dias normais e mais de 40.000 no auge nessa época de finados, né? Mas não era algo fácil. Imagina conseguir rodar tudo isso com falta de tecnologia, com falta de recurso. Então, muitas vezes, olhamos ali na biografia o receio e o medo de Schutel de não ter dinheiro para continuar, justamente pela dificuldade financeira. Mas logo ele se animava, os bons espíritos lhe traziam uma solução e ele, mais um mês. E vale dizer que até hoje o jornal Clarim existe. Agora, ultimamente, ele se transformou numa versão virtual, mas ele continua existindo. E um detalhe importante é que Caibar falava da necessidade desse jornal ter uma linguagem muito fácil, muito acessível para aqueles de pouca instrução e aqueles pobres de conhecimento mesmo, porque ele queria levar a esses corações. Imagina a dificuldade naquela época, todo o maquinário rústico, né, fazer aquelas dobraduras para fazer um jornal, não é? E ainda tinha gente que pegava o jornal com 2 palitinhos, colocava no meio da rua e colocava fogo, como se fosse alguma coisa demoníaca. Então, essa história por Matão, ela é muito difundida, né? Pegavam os jornalzinhos, colocavam na rua e ateavam fogo. Nesse mesmo ano, 36 anos, eu acho que foi um ano decisivo, né, na história dele, ele vai oficializar o casamento, né, com Maria Elvira da Silva Schutel, conhecida como Mariquinha. Lembra que eu disse da importância de pensarmos e lembrarmos de Itápolis? Porque ela é de Itápolis. E aconteceu um episódio muito bonito, envolvente, de amor, porque Dona Elvira, né, Maria Elvira, Dona Mariquinha, ela era de Itápolis, ela se engraçou com um homem, casou e não deu certo. Mas naquela época isso era muito mal visto e os pais não quiseram receber novamente. Então ela teve que se mudar de Itápolis para Araraquara, porque era mal vista as mulheres que se separavam. E quem frequentava Araraquara muitas vezes na semana? Schutel. Então lá eles se encontraram mais uma vez e ali o amor bateu. E ele, longe de preconceitos daquela época, ele aceitou morar com ela. E com 36 anos, ele oficializou o casamento. E ele poderia ter feito isso em Matão ou Araraquara. E ele fez questão de ir até o município onde tudo aquilo tinha passado com a sua esposa, em Itápolis, e oficializou lá em Itápolis. Então, ela tinha um carinho e um amor muito grande por ele, e ele por ela. Ela era uma grande companheira, de fato, né? Inclusive, nessa oficialização, ela passa a viver muito mais a doutrina, também espírita a partir daí, e era ela quem ajudava a arrumar o centro, era ela que cuidava, que olhava um pouco mais esse lado social, né? Caibar Schutel estava um pouco mais voltado na questão intelectual nesse momento, e ela ia dando algumas diretrizes muito mais na parte social, embora Schutel também tivera histórico que muitas vezes ele doava medicamentos sem cobrar para aquelas pessoas que não precisavam, né? Mas fato que esse casal nunca negou ajuda e auxílio a ninguém que batesse a sua porta, né? Então, já mostra aí a importância de nós vivermos os ideais com pessoas que, de fato, nos ajudam, nos auxiliam, né? No final da vida do pai dela, o pai veio a morar com eles ainda, ela teve esse sentimento de amor, né, de gratidão, e trouxe o pai para morar com elas, e futuramente também os irmãos vieram para estudar numa escola onde o Centro Amantes da Pobreza frequentava, mantinha. Então, os irmãos vieram para essa escola e estudaram também.
Mas Dona Mariquinha tinha um problema de pele, teve uma doença de pele, né, que deu muito trabalho a eles dois e limitou muito o trabalho, a ação dela. Por isso ela ficou muito mais voltada a essa questão da social. E eles imaginavam que na época seria hanseníase, né, que não teria cura. E depois imagina-se que tenha sido lúpus. Mas um episódio interessante, aí nós vamos começando a entender alguns pontos. Preocupado com essa doença, Caibar escreve a um amigo de Sacramento, perguntando alguma orientação sobre medicamento. E esse amigo, então, passa o medicamento, remédios, né, à base de plantas medicinais, e todo mês esse amigo lhe envia esses medicamentos. Quem era esse amigo? Eurípides Barçanufo. Então, nós vamos percebendo aí uma grande força no encontro desses grandes nomes para o fortalecimento da própria doutrina, no amor ou na dor, não é? Então, a gente percebe que de fato, a luminosidade vai chegando aonde tem que chegar e ligando esses pontos, né? Isso é muito lindo. A própria Dona Mariquinha também incentivou muito para que Caibar fizesse uma vila espírita, né, que eles chamavam, 6 casinhas, conglomerados, onde pudesse abrigar pessoas com febre amarela. Não é à toa que ele ou eles, né, mas ele ganha o título de pai da pobreza de Matão, porque na sua casa ele tinha uma varanda muito extensa, quem vai a Matão pode perceber isso, né, que oferecia de 15 a 25 refeições por dia a pessoas que não tinham que tinham necessidade, que não podiam pagar. Então eles ofereciam gratuitamente. Se não bastasse, no seu quintal ainda havia 3 quartinhos onde ele recolhia e tratava de pessoas pobres, idosas, doentes, né? Então, era muito comum naquela época, um cenário, encontrar Schutel puxando uma carrocinha com doentes, levando para a casa dele. Falavam-se a ambulância de Schutel, né? Ele ainda esteve envolvido numa associação, São Vicente de Paula, que tratava justamente dos necessitados, mas da Igreja Católica, com 38 anos. E foi uma grande lição, porque ali ele mostrara que pouco importa a religião, que nós temos que ajudar e auxiliar, independente de onde nós estivermos. Ele, inclusive, chegou ao cargo de presidente dessa associação, né? Com 42 anos, ele vai fundar, então, um hospital de caridade para atender os doentes e os pobres de Matão. Porque Matão se desenvolvia e era preciso, né, o crescimento precisava de um hospital. E ele vai fundar um pequeno hospital naquela época, chamado Hospital da Caridade, a quem de fato precisava. Aos 45 anos, ele inicia então a visitação a presídios de Araraquara, né, e de Matão, a cadeia pública, e lá ele conversava, dava passe, fazia palestras, né, visitava aquelas pessoas que estavam naquela situação. E às vezes os próprios policiais chamavam ele, porque como não havia hospitais psiquiátricos, quem tinha esses surtos psicóticos muitas vezes eram internados na própria delegacia, na cadeia, né? Então chamavam ele para que ele pudesse ir lá. Esses surtos muitas vezes confundidos com a própria mediunidade. Dentro dessa necessidade, ele ainda chegou na sua residência a abrir um cômodo para um hospital de emergência para as doenças mentais. Veja que obra, né? Que espírito e quanta caridade, né? Quanto trabalho. Ele ainda foi iniciador, né? O pioneiro nas famosas associações, né? Da propaganda espírita no estado de São Paulo, que são as comparadas às uniões espíritas, né? A USE de São Paulo, as federativas de outro lugar. Ele, preocupado com o destino do movimento, ele ainda foi pioneiro na abertura dessas associações,
que levavam palestras a outras casas espíritas, promovia intercâmbios de oradores e levava orientação ao centro, né, aos centros espíritas. Com 56 anos, ele então, numa conversa com um amigo, Borges, né, ele vai dizer que ele recebia muitas cartas do exterior, mas que ele não podia divulgar aquilo porque o Clarim, primeiro, não suportaria, né? Ficaria muito caro e era uma linguagem muito mais intelectual. E que ele recebia de diversos lugares, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e de outros países, mas que ele só conseguia traduzir do espanhol e do francês. Mas que ele queria abrir uma revista que pudesse levar essas informações a uma classe mais alta, aos médicos, né, aos consultórios e tudo mais, mas que lhe custaria muito e que nessas outras linguagens que ele ainda não conseguia traduzir por dificuldade, ele já tinha feito contato com outro rapaz que o ajudaria a traduzir do alemão, do inglês e do italiano. Borges, então, olhou e falou, pode fazer, eu vou ajudar a fazer essa revista, e conseguiu fazer. Então, em 1925, com 56 anos, ele vai inaugurar a Revista Internacional Espírita, famosa como RIE, né? Que até hoje existe, numa linguagem muito mais elaborada, né? Alcançaria outros públicos. E quando nós vamos olhar na própria RIE, naquela época, tinha autores conhecidos do movimento espírita que mandavam carta, como Leon Denis, Ernesto Bozano e tantos outros, né? Então nós percebemos que não foi apenas um órgão de divulgação, foi muito mais do que isso. Foi quase que uma continuação da Revista Espírita de Kardec, mas agora no Brasil. Se nós quiséssemos, naquela oportunidade, saber como andava o movimento espírita, deveríamos pesquisar na RIE, a Revista Internacional Espírita, para entender sobre os fenômenos e aonde estava indo, né, o movimento espírita. Então, não foi apenas um órgão de divulgação, foi a continuidade, e é até hoje, porque existe, a continuação quase que da Revista Espírita da época de Kardec, né? Se não tivesse ainda muito bom, com 67 anos, ele vai iniciar as suas conferências no rádio, radiofônicas, né? E então ele passa a ser um dos pioneiros na divulgação da conferência radiofônica. E ele vai tanto na rádio de Araraquara e Sorocaba fazer essas conferências e divulgar a doutrina no rádio. E depois ele transforma isso em livro, essas conferências, que é um livro que nós conhecemos como Conferência Radiofônica. E ele gostou tanto dessa questão dos livros que ele fez 17 livros, né? Mas na necessidade de fazer os livros, ele ainda funda a casa editora, o Clarim. Com 69 anos, então, ao ano do desencarne, ele ficou doente. Fazia 8 anos, né? 8 dias que ele não levantava da poltrona, ficava numa cadeira reclinada, e uma senhora que o ajudava acabou vendo ele ir para a sala, caminhando na sala. E ela perguntou, mas faz 8 dias que você, então, não levanta, e agora eu vejo você caminhando na sala? E ele vai falar, olha, dona Antoninha, estava aqui pensando se eu falava ou não, mas você tem me ajudado tanto, é um coração tão bom. E o que me mudou e me motivou a conseguir levantar é justamente ter encontrado Jesus. Jesus veio até mim e me consolou, mas peço que você não fale isso para ninguém. O fato é que no domingo ele acaba de se desencarnar, né? No domingo às 16h15 ele desencarna e o seu velório então foi uma verdadeira apoteose, um grande evento onde vários espíritos se reuniram e a cidade de Matão então passa a sentir a grande perda desse homem que tenha ajudado tanto no desenvolvimento da cidade. Mas ali
não acabaria, né, na verdade. Ele tinha reservado um grande momento àqueles que, junto dele, sempre estiveram, aos amigos que ajudaram ele, né, nessa missão. Uma menininha, estamos acabando já, tá, Ricardo? Finalzinho aqui. Uma menininha de 5 anos aparece chorando, né, ainda junto com os amigos que lamentavam a perda no velório, e ela chorava por dor de dente. E um dos amigos pega ela da farmácia, fala, vou te levar até a farmácia para medicá-la. Um outro amigo escuta e fala, olha, você é farmacêutico, mas o dentista sou eu, então eu vou junto e eu vou cuidar de você. Ambos amigos de Caibar faziam parte das reuniões mediúnicas, né? E esse Urbano Assis Xavier coloca a menina deitada no balcão, trata, medica e dispensa ela. Quando ele vai lavar a mão e quando ele volta, ele já está com uma outra fisionomia, no mesmo dia. E às vezes a gente pergunta, é possível? Basta nós lermos o Céu e o Inferno que nós vamos entender essa passagem aqui. E ele vai dizer então, olha, chamem todos da editora, que eu quero conversar com todos. E fale que é Schutel quem está chamando, no mesmo dia do desencarne, né? Horas depois. Fato é que ele abraça todos, através do médium dando a passividade, né? E ele diz, tenho ouvido que vocês querem fazer um túmulo para mim, né? Erguer um túmulo. E espírita não precisa de túmulo. Se vocês fizerem ali qualquer coisa, uma simples lápide, para mim já está pronto, está ótimo, né? E se quiserem escrever alguma coisa, que escreva, vivi, vivo e viverei, porque eu sou imortal, que é a grande frase conhecida de Caibar, né? E então mostrando a simplicidade que de fato depois do túmulo, né, nada mais importa a não ser a questão espiritual, porque o corpo é o corpo. E só finalizando, quem tiver interesse em saber mais um pouquinho, tem um memorial de Caibar Schutel, foi fundado em 2013 em Matão. Pode ligar, agendar, lá tem muitas coisas, a história dele é de fato impressionante e belo. Então fica o convite, e desculpa aí passar um pouquinho dos minutos. Agradecidos estamos ao nosso irmão Leonardo Arruda pela belíssima explanação trazida na tarde de hoje sobre esse espírito elevado que, na época, Caibar Schutel, na época, que ficou conhecido como o pai do Pobres e também é considerado o bandeirante do espiritismo. E que nosso irmão Leonardo possa levar o nosso abraço fraterno a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade, certo? De todos nós que fazemos a Casa dos Humildes. Vamos aos nossos avisos finais. Orem pelas nossas vovozinhas da Casa dos Humildes enquanto não podemos visitá-las presencialmente ainda. Recomendamos a todos que acessem na internet nossa fanpage e o Instagram da nossa casa. Os nossos canais do YouTube, Associação Espírita Casa dos Humildes, com as nossas reuniões públicas e também o canal do Bruno Tavares, com programas diários e entrevistas. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, o nosso irmão Fernando Veloso, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras do mês, às 20 horas, temos a noite de estudo da Casa dos Humildes, com o estudo das obras clássicas. Façamos, então, meus irmãos, a prece final de nosso aprendizado. Agradecidos estamos, Pai misericordioso, por mais esse momento de nossas vidas que tu colocaste na tarde de hoje. Por essa explanação que nos foi dada desse belíssimo Espírito que auxiliou tantos e continua auxiliando. Pedimos, Mestre querido e amado, que ilumine o nosso Mestre Jesus, porque o Mestre Jesus nos asseverou que o rebanho que meu Pai me confiou, nenhuma ovelha se perderá. E sentindo-nos ainda como ovelhas desgarradas que somos, devido à nossa pequenez e aos atavismos seculares que trazemos através das reencarnações,
mas na certeza, mestre, que tu estás sempre a nos auxiliar, a colocar teus ensinamentos em nossas vidas, que nós não só possamos aprender, nós temos que vivenciá-los e colocar no dia a dia das nossas vidas, através da nossa reforma íntima. Para seguirmos, mestre querido e amado, mais rapidamente em direção a ti. Ilumina, mestre querido, os nossos guias, nossos protetores, para que eles nos auxiliem nessa tarefa. E louvado seja o teu nome, mestre, hoje, amanhã e sempre.